Na vastidão do Apocalipse, onde mistérios se entrelaçam com revelações, João nos convida a adentrar um cenário único e impressionante. Em sua visão, ele nos transporta ao trono celestial, onde a história da Bíblia ganha uma nova dimensão. Imagine estar diante de um livro selado, onde cada selo guarda segredos insondáveis. Não é apenas um livro comum, mas o centro de uma revelação que mudaria para sempre os rumos da humanidade. Um livro selado na antiguidade não era algo trivial. Ele simbolizava algo reservado para poucos, algo de extrema importância, como um testamento ou uma profecia aguardando o momento certo para ser desvelada. Assim, João nos apresenta o enigma dos 7 selos, nos preparando para o que está por vir. Ao redor desse trono, vemos seres celestiais, anjos em um coro majestoso e o cordeiro que é digno de abrir os selos. A linguagem usada na história da Bíblia não é meramente descritiva. Ela carrega consigo a profundidade dos ensinamentos bíblicos, refletindo a luta eterna entre o bem e o mal. O trono de Deus não é apenas um símbolo de poder, mas de justiça e misericórdia. Cada detalhe na visão de João é carregado de significado, nos mostrando que nada na história da Bíblia é por acaso, tudo tem um propósito maior, destinado a trazer à luz a verdade que liberta. Ao pensar sobre o significado de um livro selado, somos convidados a refletir sobre nossa própria vida. Quais são os segredos que ainda mantemos selados em nosso coração? O livro do Apocalipse não é apenas uma coleção de histórias bíblicas antigas. Ele é um espelho que nos desafia a buscar a verdade em meio ao caos. O cenário celestial descrito por João, com seu esplendor e mistério, nos lembra que há mais na vida do que aquilo que nossos olhos podem ver. E assim como João, também somos chamados a abrir os selos que trancam nosso entendimento e a mergulhar nas profundezas dos ensinamentos bíblicos. Enquanto o primeiro selo aguarda para ser desvelado, sentimos a tensão crescente, a antecipação de algo grandioso prestes a ser revelado. O livro selado é um símbolo poderoso, uma metáfora para os mistérios que aguardam aqueles que têm coragem de procurar. Mas o que acontecerá quando o primeiro selo for aberto? O que nos aguarda quando os mistérios começarem a ser revelados? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo passo dessa jornada, onde o cavaleiro no cavalo branco faz sua entrada triunfal. Quando o primeiro selo é rompido, surge diante dos olhos de João um cavaleiro montado em um imponente cavalo branco. A visão é de uma figura enigmática, portando um arco e sendo coroado com uma coroa. Ele sai vencendo, e para vencer, trazendo consigo a promessa de conquistas. Na história da Bíblia, esse cavaleiro tem gerado debates intensos entre estudiosos, que buscam desvendar sua verdadeira identidade. Alguns veem nele um símbolo de vitória e conquista espiritual, talvez até representando Cristo em sua missão triunfante. Outros, porém, interpretam-no como um falso Messias, uma figura que engana e seduz, pavimentando o caminho para o caos que virá. A força e a majestade desse cavaleiro são inegáveis, mas sua ambiguidade deixa espaço para reflexão. Quem é esse cavaleiro? E o que ele realmente representa? As interpretações variam, mas todas concordam que ele carrega um peso significativo na história da Bíblia. O cavalo branco, cor da pureza e da vitória, pode simbolizar a esperança de um novo começo ou o prenúncio de uma falsa segurança. As conquistas que ele traz podem ser vistas como vitórias espirituais, onde a fé triunfa sobre a dúvida, ou como advertências sobre os perigos de seguir líderes que prometem o impossível. O impacto do primeiro selo na humanidade não pode ser subestimado. Ele nos desafia a questionar as figuras de autoridade em nossas vidas e a discernir entre a verdadeira liderança e a ilusão. Na história bíblica, muitos líderes surgiram prometendo liberdade e salvação, mas poucos realmente cumpriram essas promessas. Esse cavaleiro no cavalo branco nos lembra da importância de buscar a verdade, de olhar além das aparências e de compreender que nem todas as vitórias são o que parecem. A mensagem aqui é clara. Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda coroa é dada por merecimento divino. À medida que o cavaleiro avança, vencendo e para vencer, uma inquietação cresce. Será ele um herói ou um prenúncio de algo mais sombrio? E o que acontecerá quando o próximo selo for rompido? Essas perguntas nos levam ao próximo capítulo dessa jornada apocalíptica, onde a paz é interrompida e o mundo é lançado no caos da guerra. Quando o segundo selo é quebrado, um novo cavaleiro surge, desta vez montado em um cavalo vermelho como o fogo. Sua missão é clara: tirar a paz da terra, mergulhando nações e povos em conflitos e guerras. A imagem é assustadora,
pois onde antes havia ordem, agora reina a desordem. A espada que ele carrega é o símbolo do poder destrutivo, capaz de separar amigos, famílias e nações inteiras. A história da Bíblia nos ensina que a guerra sempre foi uma consequência do afastamento de Deus, e esse cavaleiro vem para nos lembrar do preço terrível da divisão e do ódio. O cavalo vermelho, com sua cor intensa e violenta, representa o sangue derramado em batalhas sem fim. Esse selo nos faz refletir sobre os inúmeros conflitos que assolaram a humanidade ao longo da história da Bíblia, desde as batalhas dos antigos israelitas até as guerras modernas. Não é apenas uma visão do passado, mas um alerta sobre o que ainda pode vir. As guerras que o cavaleiro traz não são apenas físicas, mas também espirituais, onde a luta entre o bem e o mal se intensifica. A espada que ele empunha corta tanto corpos quanto almas, deixando cicatrizes profundas naqueles que sobrevivem. As consequências espirituais e físicas da guerra são devastadoras. No nível espiritual, a guerra leva ao enfraquecimento da fé, à perda da esperança e ao crescimento do desespero. Fisicamente, ela traz destruição, fome e dor. A história bíblica nos mostra como as guerras moldaram o destino de povos inteiros, destruindo cidades e civilizações. Esse cavaleiro vermelho é um lembrete sombrio de que a paz é frágil e que a guerra, uma vez iniciada, pode se espalhar como um incêndio incontrolável. Ele nos desafia a buscar a paz, mesmo em tempos de grande tumulto, e a lembrar que os ensinamentos bíblicos nos chamam a ser pacificadores em um mundo que muitas vezes se deleita na violência. E assim, enquanto a terra se enche do som de espadas e do grito dos guerreiros, o cavaleiro vermelho segue em frente, deixando um rastro de destruição. Mas o que acontece quando a fome se une à guerra? O terceiro selo traz uma nova revelação, e com ele, um novo cavaleiro se aproxima, trazendo consigo a fome e a escassez. Ao romper o terceiro selo, um cavaleiro misterioso aparece, montado em um cavalo negro como a noite. Ele traz consigo uma balança, e a visão que João descreve é uma representação clara da fome e da escassez. A balança, símbolo de justiça, agora mede a comida com precisão severa, refletindo um tempo em que o básico se torna luxo. Na história da Bíblia, a fome sempre foi uma consequência dos erros humanos, seja pela má administração dos recursos ou pela ganância que consome o que deveria ser partilhado. Esse cavaleiro é um lembrete sombrio de que a abundância não é garantida e que o descuido pode transformar a fartura em miséria. O simbolismo da balança nas mãos do cavaleiro é profundo e perturbador. Ela nos força a refletir sobre como nossos atos diários impactam a distribuição de recursos ao redor do mundo. A desigualdade que vemos hoje, com alguns poucos vivendo em excesso, enquanto muitos sofrem na miséria, é um reflexo direto do que esse selo representa. Os ensinamentos bíblicos nos alertam sobre a importância de sermos justos, especialmente quando lidamos com os necessitados. A balança também nos ensina que, no fim, tudo será pesado e medido, e as escolhas que fazemos terão suas consequências. A fome que esse cavaleiro traz não é apenas a falta de comida, mas também a fome de justiça e de compaixão. Quando a escassez se instala, não são apenas os corpos que sofrem, mas também as almas, à medida que a desesperança toma conta. A história da Bíblia está repleta de exemplos de como a fome pode levar as pessoas a atos desesperados, desde as pragas no Egito até os tempos de tribulação previstos no Apocalipse. Esse cavaleiro no cavalo preto nos lembra que a verdadeira fome é a da alma, que clama por um mundo onde a justiça prevaleça e onde ninguém precise medir sua comida com medo do amanhã. Enquanto o cavaleiro preto cavalga, a escassez se espalha, afetando todos os aspectos da vida humana. Mas o que vem a seguir? O quarto selo aguarda, e com ele, o mais temido dos cavaleiros, aquele que traz a morte em sua esteira, montado em um cavalo pálido e assombrado pelo Hades. Ao ser rompido o quarto selo, a visão que se desdobra diante de João é a mais aterradora até agora. Um cavaleiro montado em um cavalo amarelo pálido, a própria personificação da morte. Este cavaleiro não cavalga sozinho, pois Hades, o reino dos mortos, o segue de perto, recolhendo as almas que caem em seu caminho. Na história da Bíblia, a morte sempre foi vista como o grande nivelador, o destino final que todos enfrentam. Mas este cavaleiro não é apenas uma representação da morte natural. Ele é o arauto de uma morte em massa, causada pela guerra, fome e pestilências. Seu caminho é marcado pela devastação, e sua presença traz um frio que congela até as almas mais resolutas. O cavalo amarelo pálido
Com sua cor doentia, é um símbolo claro da decomposição, da vida que se esvai e do corpo que retorna ao pó. A morte que esse cavaleiro traz não discrimina, ela é universal e inevitável. Na história bíblica, a morte é tanto uma consequência do pecado quanto uma passagem para a eternidade. Esse cavaleiro nos lembra que, apesar de todos os esforços humanos para escapar da mortalidade, no final todos devemos enfrentar o julgamento divino. A morte, como descrita aqui, não é apenas física, mas também espiritual, onde almas se perdem por terem se afastado dos ensinamentos bíblicos. A presença de Hades ao lado desse cavaleiro aumenta ainda mais o terror de sua chegada. Hades não é apenas um lugar, mas um estado de existência separado de Deus, onde almas perdidas sofrem por sua desconexão com o divino. A história da Bíblia nos ensina que a verdadeira morte não é a do corpo, mas a do espírito que se afasta da luz. O cavaleiro no cavalo amarelo é um lembrete poderoso de que a vida é breve e que nossas ações têm consequências eternas. Ele nos chama a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de estarmos preparados para o que vem depois. E assim, enquanto o cavaleiro da morte continua sua cavalgada sombria, acumulando almas em sua passagem, o quinto selo aguarda para ser desvelado. O que será revelado quando o próximo selo for rompido? A resposta nos leva ao altar celestial, onde as almas dos mártires clamam por justiça, e o próximo capítulo dessa jornada apocalíptica começa. Quando o quinto selo é aberto, a visão muda para um cenário celestial, onde João vê as almas daqueles que foram mortos por sua fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho que deram. Essas almas debaixo do altar clamam por justiça, perguntando: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Na história da Bíblia, o martírio sempre foi visto como o sacrifício supremo, uma demonstração inabalável de fé e dedicação a Deus. Essas almas representam todos os que sofreram e morreram por se manterem firmes nos ensinamentos bíblicos, recusando-se a negar sua fé mesmo diante da morte. O clamor dessas almas é poderoso e ressoa através dos tempos. Elas não clamam por vingança pessoal, mas por justiça divina, pelo cumprimento das promessas de Deus. A história da Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em face da perseguição, escolheram o caminho do martírio, sabendo que seu sacrifício não seria em vão. Esse selo nos lembra que, embora o mundo possa parecer injusto e cruel, Deus ouve os clamores dos justos e, no tempo certo, trará a justiça. As almas debaixo do altar são uma poderosa lembrança de que a fé não é em vão, e que o sacrifício daqueles que sofreram será honrado. O significado do martírio, portanto, vai além do sofrimento e da morte. Ele é um testemunho vivo da fé e da confiança em Deus. Uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, os ensinamentos bíblicos continuam a guiar e inspirar. A história da Bíblia nos mostra que o martírio é uma das formas mais altas de expressão da fé, onde o espírito triunfa sobre a carne. Essas almas, que clamam por justiça, são as vozes de todos os que, ao longo dos séculos, mantiveram viva a chama da fé, mesmo quando as trevas ameaçavam apagá-la. À medida que ouvimos o clamor dessas almas, somos levados a refletir sobre nossa própria vida e fé. O que estamos dispostos a sacrificar pela verdade? Como nos mantemos firmes em meio à adversidade? O quinto selo nos deixa com essas questões e nos prepara para a revelação do sexto selo, onde a terra e o céu entram em convulsão, anunciando que o fim está próximo. Ao ser rompido o sexto selo, a terra e o céu parecem entrar em uma dança caótica e aterradora. Um grande terremoto sacode o mundo, montanhas são movidas de seus lugares e as ilhas desaparecem no mar. O sol se torna negro como um saco de silício, a lua fica vermelha como sangue e as estrelas do céu caem à terra, como figos que caem da figueira sacudida por um vento forte. Na história da Bíblia, esses sinais cósmicos sempre foram entendidos como presságios de eventos cataclísmicos, momentos em que o poder de Deus se manifesta de maneira inquestionável. Esse selo nos mostra que a criação inteira está envolvida no plano divino e que, no fim dos tempos, até o cosmos será abalado. O medo que se espalha entre as nações é palpável. Reis e poderosos, ricos e pobres, todos correm para se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas, suplicando para que as montanhas caiam sobre eles, escondendo-os da ira do Cordeiro. Esse medo universal nos lembra que, diante do julgamento divino, não há posição ou riqueza que possa oferecer proteção.
A história da Bíblia frequentemente nos adverte sobre a efemeridade do poder humano e a inevitabilidade do julgamento. O sexto selo nos confronta com essa realidade. No dia do Senhor, todos serão julgados por seus atos, e ninguém poderá escapar do olhar de Deus. Os sinais cósmicos também têm um profundo significado espiritual. Eles não apenas anunciam o fim dos tempos, mas também simbolizam a quebra da ordem estabelecida. O sol escurecido, a lua vermelha e as estrelas caindo são sinais de que o mundo, como o conhecemos, está sendo desfeito. Na história da Bíblia, essas imagens são poderosas metáforas para a destruição do mal e o começo de uma nova era. O sexto selo, portanto, não é apenas uma mensagem de destruição, mas também de renovação, preparando o caminho para a restauração que virá após o julgamento. Enquanto a terra treme e os céus se agitam, o silêncio se instala por um breve momento, como se o cosmos estivesse prendendo a respiração. O que virá a seguir? O intervalo entre os selos nos oferece uma visão de esperança e proteção, onde os escolhidos de Deus são selados, garantindo que, mesmo em meio ao caos, a promessa divina de salvação se cumprirá. Após a agitação causada pelo sexto selo, um breve intervalo surge, trazendo consigo um momento de esperança e proteção. João vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, impedindo que eles soprem sobre a terra, o mar ou as árvores. Esse momento de pausa é crucial, pois antes que o julgamento final continue, algo extraordinário acontece. 144 mil pessoas, de todas as tribos dos filhos de Israel, são seladas na fronte. Na história da Bíblia, ser selado por Deus é um símbolo de proteção divina, uma garantia de que, independentemente das tribulações que estão por vir, esses escolhidos serão preservados. Quem são esses 144 mil e por que eles são selados? Esse número tem gerado inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Alguns veem nele um número literal, representando os descendentes diretos de Israel que permaneceram fiéis. Outros o interpretam como um número simbólico, representando a totalidade dos fiéis que, em meio às adversidades, mantiveram sua fé inabalável. Na história da Bíblia, o número 12 tem um significado especial, frequentemente associado às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, sugerindo que esses 144 mil representam a plenitude do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O papel desses 144 mil no Apocalipse é um mistério, mas o que se sabe é que eles são protegidos para uma missão especial. Na história bíblica, Deus sempre preservou um remanescente fiel, um grupo que seria usado para restaurar e renovar. Esses selados são a prova viva de que, mesmo em meio ao julgamento, a misericórdia divina não é esquecida. Eles são o sinal de que a promessa de salvação ainda está em vigor e que Deus não abandonará os seus, mesmo nos momentos mais sombrios. E enquanto esses 144 mil são selados, João vê uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Essa visão nos leva a refletir sobre a universalidade da salvação, onde a graça de Deus se estende a todos os que o buscam. Mas o que acontece quando o sétimo selo é finalmente aberto? A resposta a essa pergunta nos leva ao silêncio celestial e à revelação das 7 trombetas, que trarão consigo novos julgamentos. Quando o sétimo selo é finalmente aberto, o que se segue não é um cataclismo imediato, mas algo ainda mais inquietante, um silêncio profundo no céu que dura cerca de meia hora. Esse silêncio é quase palpável, como se toda a criação estivesse esperando, suspendendo a respiração, antes de uma revelação terrível. Na história da Bíblia, o silêncio muitas vezes precede momentos de grande importância, um espaço de tempo para reflexão e preparação. Aqui, ele marca o início de algo novo, o prelúdio para as 7 trombetas que soarão em breve, trazendo consigo julgamentos ainda mais intensos. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. No meio desse momento de quietude, João vê os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles são dadas 7 trombetas. Cada trombeta, quando tocada, anunciará um novo julgamento, uma nova fase na história apocalíptica. As trombetas, na história da Bíblia, sempre foram usadas como sinais de advertência, chamando o povo de Deus à atenção, à batalha ou à adoração. Aqui, elas têm um propósito duplo: anunciar o julgamento divino e, ao mesmo tempo, oferecer uma última chance de arrependimento
antes que o fim chegue definitivamente. Enquanto o silêncio continua, um anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para misturar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso, com as orações dos santos, sobe diante de Deus, representando a conexão contínua entre o divino e o humano. As orações dos santos, aqueles que perseveraram na fé, têm um papel crucial aqui, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ouve e responde às súplicas de seu povo. Na história da Bíblia, as orações sempre foram um meio poderoso de comunicação com Deus. E aqui, elas assumem um significado ainda mais profundo. Com as trombetas prontas para soar e as orações subindo como incenso, o sétimo selo nos deixa à beira de uma nova série de eventos apocalípticos. O que essas trombetas trarão? Como a história da Bíblia nos prepara para o que está por vir? Enquanto o silêncio se dissipa, as trombetas se preparam para ecoar por toda a criação, anunciando os julgamentos finais e a proximidade do fim dos tempos. À medida que os 7 selos são rompidos e os mistérios do Apocalipse são revelados, somos confrontados com a magnitude do plano divino e com o poder absoluto de Deus sobre toda a criação. Cada selo, cada cavaleiro e cada visão nos lembram que a história da Bíblia é uma narrativa viva, onde o fim e o começo estão interligados de maneira profunda. O desfecho dos 7 selos não é apenas uma história de destruição, mas uma preparação para a renovação, onde a justiça divina prevalece e o mal é finalmente derrotado. É um momento de julgamento, mas também de esperança, onde os fiéis são recompensados por sua perseverança e fé. A esperança na Nova Jerusalém é o ápice dessa narrativa apocalíptica. Na história bíblica, a Nova Jerusalém simboliza o cumprimento das promessas de Deus, um lugar onde não haverá mais lágrimas, morte ou dor. Essa cidade, descrita com tanta beleza e perfeição, é o destino final dos justos. Um lugar de paz eterna, onde Deus habitará com seu povo. A história da Bíblia sempre apontou para esse momento, onde o caos dá lugar à ordem divina e onde a fé é recompensada com a visão gloriosa da eternidade. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar, mas uma promessa de que o sofrimento deste mundo não é em vão. Enquanto refletimos sobre o que o livro selado com 7 selos nos ensina, somos lembrados de que a fé exige perseverança, especialmente em tempos de tribulação. A história da Bíblia está repleta de ensinamentos bíblicos que nos encorajam a permanecer firmes, confiantes de que Deus é fiel às suas promessas. O desvelar do fim é, na verdade, o começo de algo novo e glorioso, um convite para todos os que acreditam na bondade e justiça divina. É uma história de redenção, onde a escuridão é superada pela luz e onde cada lágrima derramada é finalmente enxugada. E assim, enquanto os ecos do selo se dissipam e a visão de João chega ao fim, somos deixados com uma profunda reflexão sobre nossa própria jornada. O que estamos dispostos a sacrificar para alcançar a Nova Jerusalém? Como podemos aplicar os ensinamentos bíblicos em nossa vida diária para garantir que no dia final estaremos entre aqueles que verão a face de Deus? A resposta a essas perguntas é o que nos guiará até a próxima parte dessa grande narrativa, onde cada passo nos aproxima do cumprimento da promessa divina. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.